Olá, minha turma 19FC03. Eita, que prazer enorme voltar a dar aula para vocês. Minha turma que eu tanto amo, Terezinha, Lia, Jéssica, todo mundo que eu... Ave Maria, tem um carinho enorme por vocês. Vocês sabem disso, estava morrendo de saudade. Não esqueço de nenhuma de vocês. Lembre todos os rostinhos de onde é que vocês ficam sentados, lá atrás, lá na frente. Então, lembro de todo mundo, não esqueço jamais. E aí, eu gostaria que vocês pegassem um livro de desenvolvimento para a gente finalizar esse módulo, tá certo? E aí eu vou ter três conteúdos online com vocês, tá? O de hoje, o próximo que a gente vai estar falando de prescrição, né? E dispensação de medicamentos. E o último que a gente vai estar falando de farmácia popular e organização de uma farmácia, tá certo? Então, vocês vão pegar aí no livrinho de desenvolvimento pessoal, na página 41, para a gente estar falando das funções do atendente de farmácia, o ciclo de logística, né, que é a questão de recebimento, armazenamento de medicamentos. Extremamente importante. Eu peço que vocês acompanhem no livrinho, façam as anotações. E eu vou estar disponível no grupo do WhatsApp para a gente estar debatendo esse conteúdo, que é extremamente importante para o atendente de farmácia, tá certo? Então, fiquem ligadinhos aí, façam as anotações pertinentes, que a gente vai iniciar esse conteúdo maravilhoso. Mas, voltando aí à nossa prática de reflexão, que eu amo, né? E vocês gostam também, vocês já me passaram esse feedback. E aí eu deixo a minha mensagem do dia para vocês. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo dos seus próprios pensamentos e seus atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda quando você muda. Eu costumo dizer muito que às vezes a gente aponta o dedo para o outro, julgando, criticando. E eu digo a vocês uma verdade nua e crua. Muitas vezes o que a gente aponta no outro é uma falha nossa. A gente projeta no outro tudo que vem daqui de dentro. Então, se a gente exige do outro mudança, é porque nós mesmos precisamos mudar. Se a gente identificou uma falha no outro, muitas vezes aquela falha que a gente apontou é uma falha nossa. Então, é isso. É um reflexo de todos os nossos pensamentos e atos. Então, se a gente pensa de forma positiva, se a gente pensa de forma equilibrada, se a gente busca a evolução, a gente vai ter esse reflexo positivo. Mas se somos negativos, se a gente não tem esse olhar para dentro de nós, então a mudança ela vem daí. Não queira mudar o outro, mude você mesmo. Então, às vezes a mudança que a gente espera do outro é a própria mudança que a gente precisa ter. Então, olhe para dentro de si, faça uma autorreflexão, olhe para o seu eu interno. Ele precisa desse olhar cauteloso seu, ele precisa dessa sensibilidade. Então, faça isso e busque evoluir dia após dia. Né? A gente está aqui na Terra para isso, para cumprir com nossa missão de evoluir, de crescer, de sermos uma pessoa melhor. Né? Pratique a caridade. A caridade não é simplesmente doar um alimento para outra pessoa que está necessitada. Não, a caridade é o amor. A caridade é a compaixão. A caridade é o respeito. Né? Respeitar o jeitinho de cada um, respeitar o modo de viver de cada um. Tá certo? Então, faça isso, que vocês terão esse reflexo positivo, tá bom? Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês e vamos começar o nosso conteúdo de hoje. E aí, qual a previsão deste conteúdo online, né? Dessa aula online? Funções do atendente de farmácia, vocês vão identificar quais são as atribuições do atendente de farmácia. Vamos entender como é que acontece o recebimento dos medicamentos, como eles são armazenados e também de outras substâncias, não só os medicamentos, tá bom? Então, vamos lá.
quais são as atribuições, né, do atendente de farmácia. Deixa eu só ver aqui que não está indo. Vamos lá, quais são as atribuições do atendente de farmácia? Né? As principais atribuições desse profissional estão listadas abaixo, que é leitura e interpretação da prescrição médica, odontológica e veterinária. Vixe, Priscila, e eu vou vender medicamento para cachorro, para gato, veterinário? Vou sim. Então, às vezes, a gente pode um cliente chegar lá com um papelzinho, uma prescrição de um veterinário. E você simplesmente não pode ignorar. Você vai olhar se aquele medicamento vende lá. Porque muitas vezes os medicamentos que os animais usam são medicamentos que os humanos usam, entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção para a leitura e interpretação desses medicamentos, tá certo? Dispensação e comercialização de medicamentos e cosméticos. Dispensar é fazer a entrega do medicamento de forma correta e responsável, tá certo? Checando tudo que tem ali na prescrição, fazendo todas as orientações que a gente já falou há muito tempo atrás, né? Vocês também são responsáveis por controlar, né, e gerir a questão do estoque. Então, vocês que vão observar se está faltando medicamento, se tem que fazer pedido, junto com o farmacêutico, tá? Organização e controle do armazenamento de medicamentos, cosméticos e outros produtos, né? Então, essa organização eu também vou falar em uma outra aula, tá? Para que vocês entendam como é que acontece esse processo de organização. Quando a gente voltar para as aulas normais, presenciais, eu vou fazer uma prática com vocês de organização, de prescrição, de dispensação. Vai ser uma prática bem legal para que a gente possa estar exercitando essa teoria que eu falei para vocês. E quais são as atribuições do farmacêutico? O farmacêutico ele tem que desempenhar um papel crítico. A dispensação de medicamentos, aí ele vai ser obrigado a dispensar medicamentos controlados, aqueles psicotrópicos. Então, o farmacêutico tem que estar presente lá na drogaria e na farmácia para quando forem dispensar esses medicamentos controlados, esses psicotrópicos, os antibióticos. É importante ter essa fiscalização do farmacêutico, tá certo? Ser aberto ao diálogo, buscar constante atualização, até porque nós, atendentes de farmácia, temos esse porto seguro que é o farmacêutico, que é essa pessoa que vai nos orientar. Mas isso não significa dizer que você, atendente de farmácia, não precisa se atualizar e buscar o conhecimento. Pelo amor de Deus, não fiquem dependentes do farmacêutico. E sim, deixe esse farmacêutico seguro, que ele tem ali um profissional competente ao lado dele, que ele pode contar a qualquer momento por ele, inclusive com a ausência dele, tá certo? Conhecer sobre medicamentos é um papel do farmacêutico, mas que é seu também, do atendente de farmácia. É importante vocês tomarem gosto para conhecer cada medicamento que é dispensado, tá bom? O armazenamento do medicamento interfere na qualidade? E aí eu pergunto para vocês, será que se eu armazenar um medicamento em qualquer canto, ele vai ter eficácia? Então, muito cuidado com que a forma com que você armazena os medicamentos, não só na drogaria e na farmácia, mas dentro de casa também. Então, é extremamente importante você orientar o cliente. Por exemplo, se o cliente foi lá na drogaria pegar um medicamento que é termolável, que é um termolável, é um medicamento que necessita ser refrigerado, ser guardado na geladeira. Então, se ele pegou esse medicamento lá refrigerado, é importante você orientar ele que ele precisa guardar quando chegar em casa imediatamente esse medicamento na geladeira. E ainda mais orientar o local que vai ser armazenado esse medicamento na geladeira, que a gente vai falar já já, tá certo? Então, vamos lá. Alguns conceitos importantes. Estocagem. Gente, estocagem é a forma como vocês armazenam os medicamentos em uma parte da drogaria que fica lá
é como se fosse uma reserva, né? Quando acabam os medicamentos que estão expostos, a gente tem um estoque. Embalagem, a embalagem é importante, gente, que ela vai nos fornecer uma proteção para um medicamento. Então, esse medicamento não pode ter nenhum dano nessa embalagem, nenhuma avaria, não pode estar úmido, não pode estar aberto, não pode estar cortado, enfim, como se fosse assim, violado, né? A palavra é essa. O número de lote ele vem aqui, ó. E aí esse número de lote é como se fosse a identidade do medicamento. Quando a gente vai fabricar um medicamento, não se fabrica um medicamento apenas, né? Lá na indústria farmacêutica. Vai fabricar, vamos supor, 1000 dipironas de uma vez só. Esses 1000 são preparados ao mesmo tempo. Se de repente um medicamento daquele que foi preparado daqueles 1000, né? A gente encontrou um pedaço de plástico dentro da dipirona. Certamente, qual a probabilidade de ter esse plástico em outros medicamentos que foram produzidos ao mesmo tempo? Então, é importante a gente recolher todos aqueles medicamentos que foram fabricados ao mesmo tempo e que todos vão ter o mesmo número de lote. Então, fica fácil de identificar. Priscila, dê outro exemplo da importância do número de lote. Vamos supor que eu peguei uma caixa de dipirona que está prestes a se vencer e eu preciso tirar da drogaria, eu preciso tirar da exposição, né, da venda. E aí eu vou checar no meu sistema se tem mais alguma caixa com aquele número de lote, porque se tiver com aquele número de lote, a gente tem que recolher, porque todos vão vencer na mesma data. Afinal de contas, eles foram fabricados no mesmo dia, na mesma hora. Então, o número de lote é uma forma de controle, tá? O rótulo nos fornece muitas informações, se é um medicamento genérico, se é qual é a tarja do medicamento, se ele é tarjado ou não tarjado. A atenção farmacêutica é isso aqui, ó. É simplesmente a orientação do farmacêutico para o cliente. E a dispensação, vocês também podem fazer isso, entregar o medicamento com a orientação, tá? Com a responsabilidade de checar a prescrição médica, tá bom? E aí o recebimento desses medicamentos, o que é que a gente tem que estar checando? Checando toda a nota fiscal, fazendo toda a conferência, tendo cuidado de olhar o prazo de validade e a quantidade civil correta, né? E aí eu trago para vocês, ó, o que é que a gente deve analisar nesse recebimento das mercadorias. As condições físicas, se não tem nenhuma umidade naquela caixa, se não tem nenhum medicamento quebrado, se não tem nenhum medicamento violado, se aquele medicamento está na textura correta, se for fácil de visualizar. A rotulagem, qual é o tipo de medicamento, a data de fabricação, olhar o prazo de validade, que tem que estar no mínimo com 1 ano de validade, a quantidade civil correta e checar a nota fiscal, a razão social, a quantidade do preço, as condições de pagamento, se a encomenda está sendo igual à remessa, ou seja, checar toda a nota fiscal, certo? Se naquela nota fiscal e na mercadoria veio algum medicamento errado ou algum medicamento violado, enfim, se tiver divergência, não receber a mercadoria. Vai assinar o canhoto da nota fiscal e devolver ao entregador. Encaminhar a nota fiscal conforme a orientação da empresa. Então, eu vou assinar um canhoto dizendo que aquele medicamento está sendo devolvido por isso, de acordo com a regra da instituição, tá certo? E aí você devolve a mercadoria. Falando de armazenamento agora, trago aqui algumas imagens que nos representam significados. Aqui o medicamento exposto à luz solar, ou seja, nenhum tipo de medicamento pode estar exposto a sol. Então, na drogaria mesmo, aqueles medicamentos que a gente vai armazenar nas prateleiras não podem ter luz solar direta.
senão modifica, altera a eficácia do medicamento. Dica para as mulheres que andam com medicamento dentro da bolsa: não leve o envelope todo, o blister todo, corte e leve só uma quantidade que você vai usar, porque a gente sai no sol, a gente vai para o ar-condicionado, a gente volta, bate na bolsa, o medicamento acaba sendo, perdendo a eficácia, sendo danificado, tá? Nunca jamais acontecer esse tipo de desorganização. O medicamento não pode estar nesse estado, tem que estar muito bem armazenado, encaixotado de forma correta. Hoje em dia, a gente não vê nem medicamentos em caixas de papelão, eles vêm em caixas de plástico, para evitar ocorrer algum tipo de acidente, por exemplo, de molhar essa caixa e perder os medicamentos que tem dentro. Então, não pode ter caixas abertas, produtos fora de caixas, então é importante armazenar da forma adequada. Cuidado com os roedores, então sempre manter as portas teladas, né? Ter esse cuidado, né? De não ter poeira, de não ter todo esse critério de limpeza. E nunca, se vocês puderem denunciar a venda de medicamentos, né, que isso não pode existir de forma clandestina, isso não é ambiente para estarem armazenados os medicamentos, tá certo? Isso tem que ter muito cuidado. Vamos lá. O armazenamento correto, como seria, tá? Os medicamentos bem organizados, com os rótulos para frente. Isso aqui é um estoque. Sempre está organizado em pallets. Quando for movimentar esses medicamentos, não movimentar na mão, e sim em carrinhos específicos. Ter um local correto de descarte de medicamentos vencidos, para que a empresa venha recolher. Tá? Outra dica de armazenamento e conservação de medicamentos e produtos. Aqui, se vocês observarem, estão organizados os medicamentos por laboratório, tá? E esses são os genéricos, esses provavelmente são os medicamentos de referência. Dica: sempre colocar os medicamentos líquidos embaixo. Por quê? A forma farmacêutica líquida. Porque corre o risco de quebrar. E se cair no chão, a queda não é tão alta. Então, os medicamentos semissólidos no meio e os sólidos na parte superior, para evitar quebra. Líquidos em posições mais baixas, evitar acidentes e quebras de prateleiras, tá? E a arrumação deve ser feita imediatamente após a recepção, de acordo com as seguintes prioridades. Vamos supor que chegou caixas de medicamentos da indústria farmacêutica. E aí, quais são os primeiros que eu devo guardar, armazenar? Primeiro são os medicamentos refrigerados. Depois são os psicotrópicos, que são os tarja preta. E depois os antibióticos, para depois vocês guardarem o resto. Então, primeiro os refrigerados, depois os tarja preta, depois os antibióticos. Depois vocês guardam os demais, tá? Então, existem essa ordem de prioridade para guardar, tá? Tem um detalhe também na questão dos medicamentos termoláveis, tá certo? E a questão também da temperatura desses medicamentos. Qual é a temperatura adequada para estar armazenando o medicamento? As condições ambientais. A temperatura máxima de 25 graus, o ambiente. Então, não pode ser superior a 25 graus. A umidade tem que estar inferior a 60%. Ter proteção solar, para não ter luz solar direta. E os medicamentos de frigorífico de 2 a 8 graus, tá? Então, isso é extremamente importante, manter esse padrão, tá bom? Outra coisa importante também, tá? Que é aquela prioridade que eu falei. E a questão, quando for guardar medicamentos na geladeira, informar o paciente e vocês também, quando organizarem na geladeira lá da drogaria,
Não colocar medicamentos na porta nem no congelador. Se ele é para ser de geladeira, a gente usar essas duas prateleiras, essa de cima e essa do meio. Nunca de baixo nem o congelador, tá certo? Então, fica aqui minhas orientações de armazenamento, recebimento e atribuições. Nosso próximo conteúdo online, a gente vai estar falando de dispensação e prescrição de medicamentos. E agora eu trago aqui duas questões para que sejam uma orientação e uma revisão do nosso conteúdo de hoje. As principais atribuições do atendente de farmácia estão listadas abaixo: leitura e interpretação de prescrição médicas, dispensação de medicamentos, controle e gestões de estoque, organizações e controle do medicamento e armazenamento do medicamento. Isso é correto ou errado? A temperatura adequada para o armazenamento dos medicamentos sempre será de 29 graus e umidade 80%. Essa afirmação está correta ou está errada de acordo com o que a gente viu agora, né, no nosso conteúdo? Então, fica aqui minha dica e revisão do nosso conteúdo, tá? Volte em caso tenha dúvida, volte, pause, faça as anotações e me procure no WhatsApp para a gente estar debatendo esse conteúdo. O sucesso é uma questão de vontade, ação e dedicação. Vão em frente que vocês vão conquistar, né, a vitória de vocês, os objetivos de vocês. Um prazer enorme voltar a dar aula para vocês. Fico aqui com o coração cheio de saudades e estarei disponível no WhatsApp para tirar as dúvidas, viu? Tchau, tchau. Beijos, meninas. Fiquem com Deus.